Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para vocês. Hoje é 7 de julho, quarta-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 7 de julho, morre o escritor e médico britânico nascido na Escócia, Arthur Ignatius Conan Doyle, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, considerada uma grande inovação no campo da literatura criminal. Foi renomado e prolífico escritor cujos trabalhos incluem história de ficção científica, novelas históricas, peças e romances, poesias e obras de não ficção. No dia 7 de julho, nasce o dramaturgo, poeta, contista, prosador, comediógrafo, crítico e jornalista maranhense Arthur de Azevedo. Ao lado de seu irmão e escritor Aloísio Azevedo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Nessa data, 7 de julho, nasce o cantor e compositor fluminense Luiz Barbosa. É nesse dia que morre o cantor e compositor, poeta e letrista fluminense Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza. No dia 7 de julho morre o jornalista, bibliotecário e produtor musical mineiro Ezequiel Neves. Mas é nessa ocasião que nasce o músico, compositor e ator britânico Sir Richard Starkey, o Ringo Starr, que ganhou fama como baterista dos Beatles. No dia 7 de julho acontece a primeira performance dos três tenores, Luciano Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingos, que ocorreu nas Termas de Caracalla, em Roma, Itália. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui você confere dicas de uma alimentação saudável e adequada. Seja crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas. Lembre-se de que a função essencial de uma publicidade é aumentar a venda dos produtos e não informar, e muito menos educar as pessoas. Avalie criticamente o que você lê, vê e ouve sobre a alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, principalmente jovens e crianças, a fazerem o mesmo. Coma com regularidade e atenção, em ambientes apropriados, sempre que possível, com companhia. Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias e evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outra atividade. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos, e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, come em companhia e amplie o desfrute do prazer de uma alimentação saudável. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal.
Um levantamento do governo do Rio Grande do Sul identificou o perfil dos imigrantes que chegam ao estado. O estudo levou em consideração 3 bancos de dados: o Cadastro Único, a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, e o SISMIGRA, Sistema de Registro Nacional Migratório. O objetivo é usar essas informações para traçar políticas públicas voltadas para essa população. A pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística, Daiane Menezes, afirmou que a tendência dos últimos anos foi de aumento no fluxo migratório. Em 2018 a gente teve 10 mil registros, 2019 11 mil e alguma coisa, só 2020 que diminuiu um pouco. E a gente acredita que essa diminuição tenha sido em decorrência da pandemia, né? Enfim, as questões não necessariamente pode ter diminuído um pouco o fluxo, mas muito mais provavelmente ficou mais difícil, né, de fazer o registro e de entrar nas bases. De acordo com Daiane Menezes, os dados indicam que a pandemia provavelmente não reduziu a entrada de imigrantes, mas dificultou o registro deles nos bancos de dados. Sem esse registro, os filhos dessas famílias não conseguiram ter acesso à escola. A gente comparou aí com os dados do Cadastro Único, né, as famílias de imigrantes comparadas com as de não imigrantes têm menos crianças e adolescentes frequentando a escola. E isso também pode ser em função das dificuldades de fazer matrícula, né, no ano passado, num contexto de pandemia, de ensino remoto, de, né, tudo isso que a gente viveu. A pesquisadora destacou que os imigrantes experimentam as mesmas dificuldades que a população brasileira, ou seja, quanto mais escura a cor da pele, mais difícil ter acesso a boas vagas de emprego. E os homens têm remuneração melhor que a das mulheres. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Incentivar a população a fazer testes rápidos para diagnóstico das hepatites virais B e C. Essa é a proposta da campanha Julho Amarelo, promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia e o Instituto Brasileiro do Fígado. Cerca de 74% dos casos confirmados de hepatites virais no Brasil correspondem às hepatites B e C. E segundo o Instituto Brasileiro do Fígado, mais de 1 milhão de pessoas podem estar com essas doenças que, sem tratamento adequado, evoluem para cirrose e até câncer de fígado. Jeová Pessim, aposentado e presidente da ONG Grupo Esperança, de Santos, em São Paulo, descobriu que tinha hepatite C em 1994. O estado do aposentado ficou tão grave que Pessim precisou de um transplante de fígado. Fiz vários tratamentos, até 2014 a gente não tinha medicamento eficaz e dava muita contraindicação. Tive a cirrose de último grau, fiz o transplante em 2014 e em 2015 só que eu eliminei, mesmo transplantado, a hepatite C porque vieram os novos medicamentos. O presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, Paulo Bittencourt, alerta que pessoas acima de 40 anos que receberam transfusão de sangue ou transplante de órgãos, pessoas com vários parceiros sexuais, usuários de drogas injetáveis ou que compartilham objetos cortantes sem o devido controle sanitário, devem se submeter ao teste rápido para hepatites virais em uma unidade básica de saúde. Não amarele, ou seja, não tenha receio de procurar um ponto de testagem para realizar o teste das hepatites virais, principalmente hepatite C, se você tiver mais de 40 anos de idade, porque existe tratamento, ele é fornecido pelo SUS e você vai impedir a que você, se for positivo, tenha a progressão para uma doença grave que precisa inclusive de um transplante hepático. O teste é rápido, basta uma picada no dedo e o resultado sai em 5 minutos. O exame pode ser feito via SUS em qualquer unidade básica de saúde, onde também é iniciado o tratamento contra hepatites virais. Para mais informações, acesse tudosobrefígado.com.br. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. Uma pesquisa da Fiocruz confirmou o que muita gente já desconfiava. As pessoas que usam transporte público estão mais expostas a contrair o coronavírus. O estudo foi feito no Recife e colheu amostras de superfícies
situadas em vários pontos da capital de Pernambuco, como terminais de metrôs e ônibus, arredores de hospitais, parques, mercados e barracas de praia. O virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Lindomar Pena, afirmou que de todos esses locais, a situação mais crítica é a do transporte público. O local que apresentou a maior positividade foram os terminais de transporte público, sugerindo que esses locais representam maior risco de contaminação. Então, as medidas de controle precisam ser focadas principalmente no transporte público. Foram 400 amostras colhidas em superfícies muito usadas como corrimão de escada, maçaneta e sensor de impressão digital de caixa eletrônico. Todas passaram por teste do tipo RT-PCR, que tem maior exatidão. O levantamento mostrou que nos terminais de transporte, quase metade dessas amostras continham coronavírus. Já os arredores dos hospitais ficaram em segundo lugar. Em seguida, vêm os parques públicos, mercados e as barracas de praia. Lindomar Pena orienta que as pessoas evitem tocar em superfícies e não passem as mãos no rosto. E citou outras medidas preventivas. Desinfetar a mão com frequência com álcool 70%. Façam o possível para ter uma máscara que confira maior proteção. São as máscaras N95. Se não puder ter uma para usar no dia a dia, pelo menos guarde uma para usar durante o trajeto do ônibus, do trajeto do metrô. E outra coisa também que é muito importante é não retirar a máscara em nenhum momento quando estiver dentro do ônibus e também não retirar a máscara dentro do banheiro público. O banheiro público é local com alto índice de contaminação. Então não escovar dente em banheiro público e não retirar a máscara em momento algum quando estiver no banheiro público. O pesquisador da Fiocruz Pernambuco recomenda também que o poder público e as empresas de transporte aumentem a frota de veículos para reduzir a lotação, intensifiquem a fiscalização do uso correto de máscaras e aumentem a frequência de descontaminação, principalmente nos banheiros. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Várias teorias sobre o significado e a natureza do mundo desenvolvidas pelos filósofos se aproximam das teorias desenvolvidas pela ciência no século XX. Os gregos, no entanto, chegaram a essas concepções pensando muito e sem o acelerador de partículas. Platão foi um filósofo que viveu entre os anos de 427 a 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates. Ao contrário do seu mestre, tinha instintos bastante autoritários. Ateniense de origem aristocrática, ele detestava os democratas, que condenaram Sócrates à morte. Platão era da opinião de que seus compatriotas atenienses tinham se tornado frouxos e decadentes. Admirava a implacável força militar de Esparta, na qual vencia Atenas em todas as batalhas. Chegou a ser tutor do filho de Dionísio I de Siracusa, um aluno bastante relutante, mas depois volta a Atenas, onde vai fundar aquela famosa escola, a Academia. Sua obra mais importante, dizem, foi A República, onde há um projeto detalhado do que ele chamou de sociedade perfeita, governada por ninguém menos que os sábios filósofos reis. Platão eternizou os diálogos socráticos ao dar essa forma à sua obra. Em seus primeiros escritos, conferiu respeitabilidade à doutrina do inatismo, uma crença de que todos já nascemos programados com certos tipos de conhecimento. Ele fez uma demonstração de que isso seria assim, interrogando um jovem escravo que pertencia a um amigo dele, Menão. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém,
que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar, radiosa, no reino celeste? Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Delphine de Girardin, em Paris, ano de 1861, nos convida para refletir sobre a forma como julgamos as coisas ou os nossos pontos de vista. É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência. Ao meu sentir, é uma lição sobre sintonia, isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos, ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma. É um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos
olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta: satisfazer o corpo ou o espírito? Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica porque, sem o véu do esquecimento, muitos vão escolher as desgraças da terra que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.